Relação da concentração de carotenoides foliares com cafeína e extrato etéreo em erva mate. Os carotenoides são pigmentos acessórios das folhas, cuja principal função é dissipação energética e proteção oxidativa, ao invés da absorção de luz para a síntese de compostos químicos. Condições edafoclimáticas, especialmente a intensidade luminosa, podem alterar suas concentrações, impactando também a produção de subprodutos de interesse, como a cafeína na erva mate. A erva mate Ilex paraguariensis é uma árvore da família Aquifoliaceae, nativa do sul do Brasil e presente no Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. Tradicionalmente cultivada para consumo em chimarrão, tererê e chamate. É frequentemente cultivado em subbosque de florestas nativas, contribuindo para a conservação desses ambientes. Para garantir essa função conservacionista, é necessária produção comercial adequada. A espécie tolera sombreamento, mas também se adapta a condições de pleno sol, alterando a concentração de pigmentos foliares em resposta às condições de luz. Assim, o presente trabalho objetiva avaliar a influência do sombreamento na razão entre cafeína, carotenoides e extrato etéreo carotenoides em folhas da cultivar Alpaba de erva mate. O experimento foi instalado em 2021 em Canoinha, Santa Catarina, a 815 metros de altitude. O clima é temperado mesotérmico úmido com chuvas bem distribuídas. O solo do local possuía baixa fertilidade, porém fora corrigido em pré-plantio conforme a adubação recomendada por Santin et al. O delineamento foi em blocos casualizados com parcelas subdivididas. 4 blocos, 3 níveis de sombreamento e 2 cultivares, considerando-se neste resumo apenas a cultivar Alpaba. As mudas propagadas por mini estaquia em tubetes de 180 cm3 foram plantadas em covas de 25 cm de largura e 25 cm de profundidade, quando estas apresentavam altura média de 20 cm, em espaçamento de 1,65 por 2,75 metros, recebendo aplicações de ureia a cada 6 meses. Os níveis de sombra foram determinados por fotografias equidistantes com câmera Canon EOS 6D e lente olho de peixe de 8 mm, analisadas pelo software Gap Light Analyzer 2.0, resultando em 30%, 51% e 58% de sombreamento, correspondendo a baixo, médio e alto nível, respectivamente. Em fevereiro de 2025 foi realizada a colheita de folhas e ramos finos de erva mate. As amostras foram então secas em estufa por ventilação forçada, acondicionadas em sacos de papel durante aquecimento de 65 graus Celsius por 48 horas. Após a secagem, estas foram moídas em moinho de facas e as amostras foram separadas para as análises. A análise de cafeína seguiu-se a metodologia apresentada por Instituto Adolfo Lutz, de 2008, onde esta foi extraída e analisada por espectrofotometria do ultravioleta ao visível a 274 nanômetros, com curva padrão preparada a partir de cafeína anidra em duplicata, enquanto os carotenoides foram analisados pela metodologia adaptada de Hendry e Grimm, de 1993, usando-se água como solvente e meia grama de amostra seca em triplicata, a 480 nanômetros. A determinação de extrato etéreo foi realizada por extração direta em Soxhlet, usando éter como agente extrator em 4 gramas de amostra seca, com posterior pesagem do resíduo, descontando-se a tara do recipiente, seguindo também a metodologia expressa por Instituto Adolfo Lutz, 2008. Dividiu-se então a concentração de extrato etéreo e a concentração média da cafeína pela concentração de carotenoides. A análise estatística procedeu-se após verificação de pressupostos em software JASP versão 0.5.9.3 para o conjunto de dados da relação extrato etéreo carotenoides. O pressuposto de homogeneidade de variâncias não foi atendido e, portanto, conduziu-se teste de Kruskal-Wallis, com nível de significância de 5%. Para a relação de cafeína-carotenoides, os dados foram transformados por log de base 10 e realizou-se análise de variância a 5% de significância e posterior teste pós-hoc de Tukey com 5% de significância. Já para determinar a curva padrão das análises de cafeína, considerou-se os valores obtidos através das soluções com cafeína anidra e clorofórmio e procedeu-se à análise de regressão. A relação extrato etéreo-carotenoides não apresentou significância estatística. Já a relação cafeína-carotenoides variou significativamente, sendo que o menor valor obtido foi retornado para o baixo sombreamento, sendo esse de 15,01 mg de cafeína por micromol de carotenoides, enquanto o maior valor foi obtido para o nível de sombreamento intermediário, de 51% de sombreamento, sendo esses dois valores grupos distintos estatisticamente entre si. Já o nível de alto sombreamento retornou um comportamento de igualdade estatística tanto para o baixo sombreamento quanto para o sombreamento intermediário, tendo ali um valor de 18,61 mg por micromol.
Esses resultados estão de acordo com a literatura científica consultada, em que é comum a obtenção de resultados como que plantas expostas a condições ensolaradas tendem a apresentar maiores taxas fotossintéticas e, por consequência, maior produção de metabólitos, como é o caso da cafeína. Contudo, para espécies consideradas umbrófilas, existe um ponto ótimo de sombreamento. Devido à ação de proteção oxidativa dos carotenoides, plantas sob maior exposição luminosa tendem a expressar mais genes envolvidos na síntese dessas moléculas, sendo o acúmulo orientado pela intensidade luminosa. Ainda assim, condições de sombreamento podem levar certas espécies a apresentarem maiores concentrações desses pigmentos, mesmo sob menor risco oxidativo. Portanto, os resultados indicam que a intensidade luminosa influencia a relação de cafeína e carotenoides, com maior valor sobre o sombreamento médio, sugerindo que a luz intermediária favorece o equilíbrio entre pigmentos e compostos secundários na cultivar alpaba. De forma semelhante, outros autores observaram forte correlação entre os pigmentos fotossintetizantes e substâncias antioxidantes, como a cafeína, indicando que a variação em cafeína-carotenoides reflete a interação entre o balanço energético e a regulação do metabolismo secundário. Como conclusão, podemos obter que a relação carotenoides-extrato etéreo não é afetada pelo sombreamento, enquanto a relação carotenoides-cafeína aumentou sob sombreamento intermediário, indicando maior acúmulo foliar de cafeína.